Está no ar mais uma vez o programa Escola Bíblica, estudando a cada semana um tema muito especial. É a nossa segunda temporada, começando o ano de 2020. Estamos estudando o Espiritismo à luz da Bíblia. Nossos amigos espíritas entendendo, e nós também, qual é a visão bíblica acerca de vários temas. E o tema dessa semana é um tema muito especial. Estamos estudando um tema que fala sobre Jesus e o Espiritismo. O Jesus do Espiritismo é o mesmo Jesus da Bíblia. A gente vai entender um pouquinho sobre isso agora, aqui no programa Escola Bíblica, e eu estou esperando você. Mais uma noite juntos, nesse dia 14 de janeiro de 2020, já chegamos no meio do mês de janeiro praticamente aí, e como é que está sendo o seu início de ano? Espero que esteja sendo um ano muito abençoado, tem muita coisa pela frente ainda, né? E o nosso desejo, nossa consideração é que você tenha um ano muito feliz, sobre os cuidados de Deus, as ricas bênçãos de Deus, estudando a Bíblia, se aprofundando. E nós estamos apresentando temas aqui muito importantes, temas profundos, mas o grande detalhe que eu queria que você entendesse é que nós estamos abordando alguns posicionamentos aqui, não nos aprofundando profundamente, porque é apenas um start, um início para você estudar mais, se aprofundar mais, mas sempre pregando vários temas à luz da palavra de Deus. O tema dessa temporada, você já sabe, a gente tem falado aí, é o Espiritismo à luz da Bíblia, e muitas pessoas estão pensando assim, olha, agora eles vão falar mal dos espíritas, né? Vão criticar as pessoas. De maneira nenhuma. Para Deus, todos somos iguais, independente da nossa crença, da nossa religião. Já viu pessoas que dizem assim, olha, eu detesto os católicos porque adoram santos, eu detesto esses evangélicos, esses crentes, eu detesto aqueles que mexem com umbanda, com candomblé, que mexem com as coisas do mal. Existem pessoas que são preconceituosas em várias crenças. Existem aqueles que são ateus e falam mal daqueles que acreditam no cristianismo ou no criacionismo. Existem os cristãos, os criacionistas que falam mal dos ateus. O nosso objetivo aqui é estudarmos o quê? À luz da Bíblia, ensinos. Ensinos, dessa vez estaremos estudando os ensinos espíritas. O que a Bíblia fala sobre isso? Em especial, essa semana, os ensinos kardecistas, tá? Se você quiser estudar com a gente e ter um material junto com você, é muito fácil, é só você baixar no seu celular, ou baixar também no seu computador, eu sempre tenho falado isso. Nessa temporada nós estamos oferecendo um material para você que não é impresso, é um material online, é um material na internet, mas você pode entrar no site biblia.com.br, que você está vendo agora na tela aí, e nesse site você vai ver vários materiais ali, várias revistas online. Uma delas é o Espiritismo à luz da Bíblia. Você clica em cima e você está vendo ali, vão aparecer duas opções, a opção online e a opção PDF. Então você entra no biblia.com.br, vai aparecer essa revista e você clica, ao clicar você se cadastra ali, bem fácil, e você já pode baixar aí no seu computador, no seu celular, ou se você preferir não salvar aí no seu celular, você pode cadastrar e todo o computador que você for, é só você entrar no site e você pode fazer o estudo junto com a gente, tá bom? Nós estamos estudando aí, lembrando que você pode participar com a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram, o Escola Bíblica NT, tá bom? Vamos orar? Vamos começar falando com Deus, abrindo o nosso coração aqui. Senhor, obrigado mais uma vez por esse dia, por esse encontro, por esse início de ano e pela felicidade que nós temos em Cristo Jesus. Abra o nosso coração, a nossa compreensão e a nossa mente, e que a Tua palavra alcance a nossa vida nesse momento. Por Jesus nós oramos. Amém. O tema dessa semana é Jesus e qual a relação de Jesus com o Espiritismo e com a Bíblia? Será que é o mesmo Jesus?
Hoje eu vou fazer questão de responder algumas perguntas também. A gente vai abordar o tema, mas algumas perguntas estão chegando para a gente aqui de telespectadores, e a gente vai abordar aqui, mas iniciando com um posicionamento. Ontem nós falamos algumas questões aqui, e hoje eu quero começar dando uma ênfase sobre alguns ensinos que os espíritas apresentam acerca de quem é Jesus. Acompanhou ontem? Se você acompanhou, você viu, e hoje eu quero trazer novas informações para você. A primeira frase que eu quero trazer para você é de Allan Kardec. Tem aqui embaixo todos os dados do conteúdo, da onde nós encontramos, e a frase dele é a seguinte: sem nada pré-julgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando apenas um espírito superior. Segundo Allan Kardec, reforçando aqui, Jesus é um espírito superior. Nós vamos então a um pensamento mais próximo da gente aqui, que muitas pessoas que estão assistindo aqui têm respeito, e eu também tenho respeito por algo muito importante. A gente está no começo de ano, e a gente está falando aqui, vivendo um clima de consternação, né, de dedicação. Começo de ano é clima de férias, família, pensar nas outras pessoas, e a gente sabe de uma coisa, que o espírita ele tem como característica ajudar as pessoas. E essa pessoa, essa personalidade brasileira aqui, foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas, Chico Xavier. Mas aqui a gente não está questionando a pessoa dele, mas se a obra dele, se o pensamento dele, o pensamento espírita, está de acordo com a Bíblia, ok? Uma frase dele: um grande engenheiro de mente quase divina, mas não consideramos Jesus como Criador, conquanto o respeito que lhe devemos. Então ele menciona aqui que Jesus ele merece um respeito, mas no entanto uma mente quase divina, que não é divina e que não é Criador. Esse é o pensamento tanto de Chico Xavier quanto de Allan Kardec. Esse é um resumo do pensamento espírita kardecista, e nós vamos entender aqui à luz da palavra de Deus qual é esse pensamento. Por que nós temos abordado esse tema? Porque existem pessoas que querem conhecer, querem entender se de fato o que creem tem uma relação com a Bíblia ou não. E aqui a gente chega, de acordo com a Bíblia, o pensamento inicial, se bate ou não, se tem uma relação ou não com essa frase deles, né? A Bíblia, de forma clara, ela apresenta Jesus não como sendo um tipo de espírito, mas sim o próprio Deus encarnado. E aqui a gente vê um texto bíblico em João, capítulo 1, versos 1 a 3, logo no início do Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, contrapondo o pensamento de Chico Xavier nessa frase, nós vemos o conceito bíblico escrito por João, o evangelista João, que num primeiro momento ele não entendeu quem era Jesus de fato, mas depois, convivendo com Jesus, ele entendeu que Jesus era o Deus encarnado e ele era o Criador. E ele escreveu o Evangelho de João justamente iniciando o Evangelho, dando essa ênfase, que Jesus, ele não era simplesmente um homem superior, um ser divino, um homem superior à grande maioria, não, mas ele era o próprio Deus. Vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, e as perguntas estão chegando sobre esse tema. Eu vou mandar abraços, mas eu vou fazer questão de, nessa temporada, tentar responder algumas perguntas aqui. A Marta Cláudia, de Diadema, São Paulo, da Grande São Paulo, ela faz a seguinte pergunta: Jesus veio como Deus ou como homem? Ok, então ela questiona assim: se Jesus, vocês estão dizendo que biblicamente é Deus, quando ele veio à Terra, como Deus ou como homem? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler um verso aqui, aliás 2 versos, para a gente dar apenas um pano de fundo para essa resposta aqui, que merece ser estudada mais profundamente. Mas, por exemplo, quando a gente lê 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão,
é espírito vivificante. A gente percebe aqui, nesse texto, nesse contexto, que Adão, ele foi o primeiro homem, e o contexto aponta Jesus como sendo aquele homem que veio para representar o segundo Adão. Então vamos tentar entender um pouquinho aqui a pergunta dela: Jesus veio como Deus ou como homem? Jesus veio com uma característica de Adão. E é interessante quando a gente estuda um pouco a natureza de Cristo, né, chamada de cristologia na Bíblia, e aí a gente vai tentando entender um pouquinho a relação disso ou não com o Espiritismo, o pensamento bíblico. Na Bíblia, Cristo, ele veio com uma natureza pós-lapsariana. É um termo teológico, né? Após a queda, mas ao mesmo tempo Jesus veio com a natureza antes da queda, pré-lapsariana. Jesus veio moralmente, Jesus veio com a natureza de Adão, como sendo o segundo Adão no que diz respeito a questões morais, a questões éticas, a natureza sem pecado. Então, Jesus veio como um homem e deixou de lado, e ele como se tivesse escondido a natureza de Deus, mas veio com uma natureza sem pecado, como era Adão antes da queda. No entanto, eu quero ler um outro verso aqui, Lucas 22, verso 42, vamos lá, Lucas 22, verso 42, e com esse texto eu encerro essa pergunta para a gente continuar o estudo aqui. Diz assim, Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. O que a gente entende aqui? Que embora Jesus ele tenha vindo com a natureza pré-lapsariana, né, a natureza de Adão sem a tendência para o pecado, ele veio também com uma parte da sua natureza após o pecado. O cálice, o sofrimento, né, ele veio sofrendo, ele veio sentindo dor, ele veio sentindo fome, ele veio sentindo saudade, ele chorou. Adão, antes da queda, não tinha esses sentimentos de tristeza, de sofrimento. Jesus veio. Então, Jesus, ele veio como um homem que, de alguma maneira, representou o caráter de Deus. Ele veio sem a tendência para o pecado, mas veio, ao mesmo tempo, com uma característica do mundo caído, que é o sofrimento, que é a dor, que é a lágrima. Vamos continuar o estudo? Nós temos rapidamente um tempinho aqui e a gente vai para o intervalo e vai continuar estudando, tá? E você pode continuar fazendo a sua pergunta. Jesus, a natureza de Jesus e a relação dele com o Espiritismo também. Olha o que diz aqui João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aqui é mais um texto bíblico, agora de João, capítulo 1, dizendo assim que Jesus, ele veio como o próprio Deus, o verbo encarnado entre nós. A gente vai apresentar daqui a pouquinho mais uma visão do que a Bíblia apresenta. Jesus da Bíblia é o mesmo Jesus do Espiritismo? A gente volta já. Estamos de volta aqui mais uma vez nesta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. Amanhã nós teremos mais um estudo e na quinta-feira nós teremos uma parte de estudo aqui e uma parte ilustrativa também, que vale a pena a gente entender um pouquinho mais, uma parte diferente no estudo essa semana, tá? Hoje estamos apresentando mais uma vez a abordagem sobre a luz da Bíblia. Qual é a visão espírita sobre Jesus? Se Jesus era realmente Deus ou não, se o Espiritismo via Jesus como Deus ou não. Quando a gente volta ao aspecto que o Espiritismo, de modo geral, ele é mais evolucionista, ele tem uma visão evolucionista, embora eu digo para você o seguinte, essa é a visão do conceito geral do Espiritismo. Sabemos que existem muitas pessoas que são católicas, mas procuram em algum momento o Espiritismo, dizem assim, ok, pastor, mas eu sou cristã, eu sou evangélico, eu sou católico, e procuro o Espiritismo acreditando em Deus, mas a essência do cristianismo kardecista, ela é evolucionista, tá? A evolução através do Espírito,
ok? Então é importante você perceber isso. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes dizem assim, pastor, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas existe um contraponto aí, uma contradição, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso porque chegou uma pergunta para a gente aqui. Mas antes eu queria que a gente entendesse mais alguns versos, bem rapidamente, que apontam Jesus como sendo o próprio Deus. E o que diz respeito à visão espírita contraria a posição de que Jesus é apenas um ser superior. Olha o que diz aqui Filipenses 2, 5 a 11. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. É Paulo escrevendo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos fazer o seguinte, eu paro por aqui o texto é bem explicativo aqui. Jesus, o próprio Deus, se fez homem, se transformou em homem, veio com uma natureza humana que eu falei agora há pouco, né, caída ou não, mas ele se transformou em homem, ele não é um homem melhorado, ele é o próprio Deus encarnado, essa é a visão bíblica. E continua o verso, é um verso muito bonito. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, olha o ponto forte desse texto, se dobre todo o joelho que está no céu, né, ou dos que estão no céu, na terra ou debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É muito importante a gente entender isso, porque não existe nenhum ser no universo, nenhum anjo, biblicamente, nenhum outro ser que tenha recebido a adoração e que mereça adoração a não ser o próprio Deus. E quando a gente vê aqui em Filipenses, Paulo dizendo que Jesus, ao morrer na cruz, ao se tornar vitorioso, mereceu e recebeu a adoração, nós entendemos aqui mais uma vez nesse contexto do próprio Deus que Jesus é Deus. Ok? Então é importante a gente entender algo, que nós temos que tomar uma posição sobre crermos no que a Bíblia diz ou não crermos no que a Bíblia diz. Tem até uma pergunta que chegou para a gente aqui, muito importante, e eu quero fazer questão de ler um verso aqui. É mais uma pessoa querida que fez contato com a gente pelas redes sociais e lançou a pergunta sobre o tema dessa semana aqui. Agora, o Silvio Toledo, ele é de Salvador, Bahia, e ele é uma pessoa querida que tem assistido a Novo Tempo. Ele diz assim, sou espírita, mas acredito em Deus e em Jesus. É possível conciliar? Então ele está querendo saber, vou tentar entender a pergunta, ele quer saber se há a possibilidade de conciliar a crença dele espírita com o fato de aceitar a Deus e a Jesus como Deus, né, como Senhor aqui. Vamos tentar entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vamos entender a fundo aqui. Quero ler para você, então, o que diz o Evangelho de João, é o texto de João, capítulo 8, verso 28, que diz assim, João 8, verso 28, traz um texto interessante para a gente. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Então, Jesus usou um termo que eu mencionei ontem, que é bem interessante. No Antigo Testamento eu disse assim que várias vezes Deus menciona ser o grande eu sou. E Jesus, em vários textos bíblicos, menciona eu sou o pão da vida. O fato dele se identificar como eu sou, Jesus, aponta eles acreditando ser o próprio Deus. Então, nesse contexto, Jesus fala ser o próprio Deus. A gente vai até o Evangelho agora de João, e quando nós vamos ao livro de Hebreus, ao livro de Tessalonicenses, Coríntios, Efésios, nós entendemos em vários textos bíblicos Jesus apontando ser semelhante ao próprio Deus, ser o próprio Deus, e aí a gente tem que entender um pouco sobre a pergunta feita aqui pelo Silvio. Silvio, se você aceita Jesus como sendo o próprio Deus, e você diz que tem uma visão espírita, o fato é que existe uma contradição, e não existe uma associação nesse momento. Porque a visão espírita acredita que Jesus não é Deus.
que Jesus é um ser superior. E a Bíblia diz assim que Jesus é Deus. Aí eu deixo nas suas mãos uma escolha. E se é que você está disposto a ouvir o meu conselho, eu diria para você o seguinte: eu escolheria o que a Bíblia diz. Eu escolheria a palavra de Deus. E aqui não comparando nenhuma religião com o espiritismo em si, mas eu escolheria a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais importante do que o espiritismo diz, do que o catolicismo diz, do que o protestantismo diz, é o que a Bíblia diz. É essa mensagem que é importante para nós. Então, existe uma contradição entre a visão espírita e a visão bíblica acerca de Jesus. Não dá para você seguir um seguindo o outro ao mesmo tempo, tá bom? Vamos aqui a 1 João 5, verso 20, que diz o seguinte: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você consegue colocar isso no seu coração, na sua mente? A importância desse tema. Nós estamos apresentando vários textos aqui, e eu disse no começo que nós leríamos alguns textos e responderia algumas perguntas. Porque é à luz da Bíblia que nós temos a resposta para essas perguntas. É à luz da Bíblia que nós temos a compreensão do tema dessa temporada. Eu quero lançar uma outra pergunta para você, se você tiver com o seu guia de estudos aí, é a pergunta número 2, tá? Pergunta número 2 do capítulo 8. Quem nega a divindade de Cristo será salvo? É uma pergunta dura, né? Sincera, honesta, mas que pede de nós uma demonstração de confiança. É possível alguém negar o nome de Jesus e ser salvo? Eu me lembro que na temporada anterior eu falei um pouquinho sobre isso. Jesus nunca vai condenar ninguém que não teve a oportunidade de conhecer acerca dele. Foi no finalzinho da última temporada, tá? Há umas 8 semanas atrás, e nós falamos o seguinte, que Deus, a justiça dele é tão boa, é tão grandiosa, é para a salvação, que uma pessoa que está lá, de repente um hindu, ou um budista que nunca ouviu falar de Deus, ou mesmo alguém que viveu no meio do mato, nunca ouviu falar do Deus Criador, acerca de Jesus, Deus vai olhar para aquela pessoa e entender o fundo do coração dela, se ela viveu profundamente aquilo que ela aprendeu ser bom ou ruim, e Ele vai julgar de acordo com a luz, com o conhecimento que essa pessoa teve. Então, muitas pessoas podem dizer assim, então quer dizer que só Jesus, se eu não aceitei a Jesus, e as outras pessoas que não tiveram oportunidade? Deus vai julgar de acordo com cada história de vida, com cada mente que Ele conhece. E aqui surge a pergunta, quem nega Jesus, a divindade será salvo? Olha o que diz o texto, João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Somente Jesus, a aceitação de Jesus garante a salvação. Jesus como Deus. Para aqueles que não tiveram oportunidade, Deus vai julgar. Mas para aqueles que têm oportunidade hoje, que já abriram uma Bíblia, que já ouviram falar de Jesus, se eu simplesmente ignoro Jesus, considerando que eu posso ser igual a Ele ou melhor que Ele, deixando Jesus de lado, a Bíblia diz assim, não, esse não é o caminho. O caminho que a Bíblia diz é, Jesus é aquele que intercede por nós, é aquele que tomou o nosso lugar, Ele é o próprio Deus que veio morrer no meu lugar, no seu lugar. Não se esqueça disso então. A essência dessa semana é apresentar Jesus na Bíblia como sendo o Senhor e Salvador da nossa vida, o redator da história, aquele que está no controle de tudo, aquele que está conduzindo tudo, e aquele que merece a nossa adoração, não é simplesmente um homem. Amanhã a gente vai abordar um pouco mais sobre esse tema. Quinta-feira é um dia especial, tá? Nós teremos uma abordagem bem interessante para você. E que Deus te abençoe. Não se esqueça, nosso encontro é amanhã, ao vivo, 8h30 da noite, ou na reprise, sempre no dia seguinte, 12h30. Que Deus te abençoe e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo tema de hoje. Obrigado porque, de uma forma incisiva,
a Tua palavra, a Bíblia, nos diz que Jesus Cristo é Deus e Ele deve ser o nosso Senhor. Nos ajude para que abramos o nosso coração nesse momento, aceitemos e vivamos essa mensagem. Nós pedimos isso e desde já agradecemos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.